Já. Boa noite! Sejam bem-vindos ao Hacking HR, o futuro do agora, lidere o futuro ao invés de reagir. Um pouquinho sobre o Hacking HR. O Hacking HR é uma comunidade global de aprendizagem e plataforma de troca de informações, criada para discutir todos os pontos de relação do futuro do trabalho, tecnologia, organizações e pessoas e o papel dos recursos humanos para criar um melhor ambiente de trabalho. Esse é um espaço de aprendizagem, colaboração e compartilhamento. Nosso objetivo é criar o melhor RH que já existiu. Criamos melhores práticas de RH que permitem que as organizações se adaptem e prosperem, o que significa que são capazes de ser eficazes na resolução de desafios de hoje e do futuro, como estamos enfrentando agora com essa pandemia. Para atingir esse objetivo, nós nos concentramos em dois grandes pontos. Primeiro é criar a maior comunidade colaborativa global de RH, líderes de negócios e tecnologia e profissionais organizacionais. E segundo, informar nossas comunidades sobre as últimas tendências no futuro do trabalho, tecnologia de RH, e por meio de eventos de capítulos, eventos globais online como esse, entre outros. Existem duas funções no Hacking HR. Tem a função do Hacking HR global, que atua como a marca principal e fornece recursos e programações importantes, e projeta e executa eventos globais. E os capítulos de RH locais de Hacking HR, que são esses, que são equipes ágeis e auto-organizadas de parceiros e membros no nível local. O grupo ou chapter de São Paulo é uma comunidade aberta, o que significa que qualquer pessoa pode se juntar a nós. Esse capítulo é uma comunidade autogerenciada e atua nos grupos de RH do Global Hacking HR. Sinta-se à vontade para juntar a nossa comunidade no Slack, Hacking HR-São Paulo, Hacking HR-São Paulo. Eu sou a Fernanda Meirelles, eu faço parte da coordenação do capítulo de São Paulo como líder de equipe e coordenação. Eu estou muito entusiasmada com a minha parceria aqui com o Josué, que é o nosso líder de equipe. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber a Elate Abate, que é uma empreendedora, educadora e estrategista do futuro. Ela faz parceria com organizações que variam de tamanho, desde a Fortune 500 a pequenas startups, em início de operações, para ajudar os líderes a entender a ruptura cada vez maior em nosso mundo e canalizar essa ruptura em resultados tangíveis. A lista de parceiros inclui empresas como a PricewaterhouseCoopers, Unigroup, Verizon, University of Arizona e University of Cincinnati. A Elate é uma palestrante e facilitadora muito procurada, com uma dinâmica e estilo engajadores. Ela ocupou o cargo de liderança na New York Life, Deloitte, Verbal, SHRM, Stanford e the University of Chicago, entre outras. Ela tem uma palestra no TEDx intitulada Pioneirismo no Futuro do Trabalho. Anteriormente, ela atuou como diretora global de aquisição de talentos na Anheuser-Busch InBev e vice-presidente de recursos humanos na Dow Jones Company. Ela trabalhou com Tony Robbins e Trevor Noah. Adoro Trevor Noah. E foi nomeada Feminine Leader, Future Feminine Leader pela Forbes. Ela é uma instrutora em os departamentos de estudo continuados da Universidade de Stanford, Universidade de Toronto. Ela recebeu seu diploma de bacharel e MBA pela Universidade de Chicago. Elatia, muito obrigada por estar aqui. Muito prazer em recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais íntima, de pergunta e resposta, eu vou dar um pouco de posicionamento de onde que a gente está em termos do momento atual. Vou compartilhar um pouco de estrutura estratégica, de como a gente consegue efetivamente lidar com grandes mudanças e câmbios no mundo, e daí eu vou abrir para perguntas e respostas entre o grupo que está aqui, e daí a conversa vai rolando, pode ser? Perfeito. Show. Então, como que eu cheguei a essa conversa, a essas ideias sobre o futuro do trabalho? E a Fernanda deu a biografia,
Mas para mim foi um momento muito específico. Foi agosto de 2016. Eu fui para uma conferência de Tony Robbins, onde o Peter Diamandis, que é um dos futuristas mais reconhecidos do mundo, subiu no palco. Ele começou a falar sobre todas as grandes mudanças de indústria, de logística, das caminhões autodirigíveis. E por um lado, assim, isso parece uma coisa meio nerd, assim, mas eu sou nerd, então foi uma coisa que para mim foi espetacular. Ele começou a falar sobre como isso vai mudar a logística, a distribuição, as oportunidades globais que essa tecnologia de caminhões iria impactar e criar no mundo. E por um lado, eu fiquei muito entusiasmada. Putz, eu vi todo o potencial, mas por outro lado, quase como um relâmpago, sabe, caiu a pergunta, mas o que a gente vai fazer com todo esse povo? Porque acontece que aqui nos Estados Unidos, ser caminhoneiro é o trabalho mais popular em 26 de nossos 50 estados. Então eu comecei a pensar, e os caminhoneiros? E os lanchonetes? E os postos de gasolina? E todas essas indústrias, o que vamos fazer com todo esse povo? Então eu comecei a fazer um monte de pesquisa econômica, futurista, de indústria. E em janeiro de 2017, resolvi usar minha vida como experimento científico para entender o que iria ser esse futuro do trabalho. Coloquei tudo que eu tenho no armazém, por do que cabe numa bagagem de mão, para viajar ao mundo em busca de respostas à pergunta: o que vamos fazer com todo esse povo? Ou a pergunta mais sofisticada, que é: como poderíamos empoderar sucesso frente a grandes mudanças? Então, fiz um monte de pesquisa, aprendi sobre as tecnologias que estão criando impacto, aprendi de pessoas que são mestres em gerenciar mudança, e hoje em dia eu trabalho com empresas para ajudar elas a responderem essa pergunta e criar estratégias que vão ajudar elas a enfrentar todas essas grandes disrupções que estão vindo no mercado. E aonde que estamos em termos da crise, né? Porque a crise veio como um relâmpago. Chegou a pandemia, chegou logo depois a restrição econômica, e agora a gente está passando por ondas secundárias de desafios de saúde. E no Brasil, eu sei que também agora está um tanto quanto complicado. Aqui nos Estados Unidos está abrindo, fechando, enfim. Então, a gente está passando por isso. E as crises de saúde mental que estão vindo por causa da solidão, por causa de separação, por causa de outros desafios. Então, a gente está no meio de uma época de transformação. A gente não chegou ao mundo novo ainda. A gente não vai voltar para o mundo que era. Então, já que a gente vai estar passando por um momento agora e vários momentos sem fim, pelo menos que a gente consegue enxergar agora, de grandes mudanças e câmbios, o que a gente pode fazer para enfrentar tudo isso? E a resposta curta é uma resposta de 3 pilares, que são os pilares que eu descobri ao longo da pesquisa que eu fiz enquanto essa viagem de futuro do trabalho. E são 3 coisas, que são mindset, que são o jeito da gente pensar, e mais do que isso, o jeito da gente agir frente ao desconhecido. Segundo, é a educação. Não apenas aquilo que a gente aprende, mas o jeito que a gente aprende, reaprende, desaprende. E daí, por último, colaboração. A gente está saindo de um mundo onde a gente competia muito, e a gente está entrando num mundo onde a concorrência vira a ser colega. E a gente vai precisar de nossos colegas para prosperar. Então, essa é a grande estrutura. Eu vou dar 3 mudanças de paradigma, e daí a gente pode ir para perguntas e respostas, né? 3 grandes mudanças de paradigma. Primeiro, a gente está saindo de um mundo linear e está indo para um mundo exponencial. E o que isso significa? Eu dou uma aula na Stanford sobre desenho de carreira. Então, isso aplica também para quem está dentro de uma organização fazendo desenho de carreira, para todo mundo que está dentro de casa. O modelo antigo de desenhar carreira era um modelo linear, baseado na pergunta: o que eu consigo fazer logicamente com aquilo que eu já sei? E a gente continuava, sabe, era carreira escada. Mas a gente muda, a gente evolui para um mundo de
carreira mosaico, onde a carreira é movida por tomando alguns passos para trás, fazendo as perguntas, o que eu quero fazer, como que eu quero usar a minha vida, quais são as coisas que eu valorizo, o que eu quero criar nesse mundo, e daí alinhando as nossas ideias, criatividade e experiência atrás de criar aquilo. É mais como fincar uma bandeira. Segundo, a gente está saindo de um mundo de ou, indo para um mundo de e. O mundo do passado era um mundo onde as coisas eram separadas, né? Ou você era empreendedor, ou você era corporativo, ou você era tecnológico, ou você era industrial. Hoje em dia, essas barreiras entre uma coisa e outra vão se dissolvendo. Então, dentro da estrutura de uma empresa, não é o marketing que vai resolver. É o marketing e RH e desenvolvimento de produtos e cadeia de suprimentos que vão solucionar os problemas e desafios juntos. E daí, por último, a gente está saindo desse mundo de escassez e indo para um mundo de abundância. Mundo de escassez, né? Onde a gente está brigando para uma quantidade fixa de recursos. Se eu estou ganhando, você está perdendo ou vice-versa. Daí, no final das coisas, alguém vai se comprometendo e que significa, no final, que alguém está perdendo aquilo, não está tendo aquilo que de fato quer. Indo para um mundo de abundância, o jogo é que todo mundo ganha. E no espaço onde todo mundo ganha, o modelo econômico é um modelo como se fala em português? De bolha. De bolha, tipo de banho de espuma. Onde quando você coloca água quente, o valor da coisa cresce. Quando você coloca água fria, o valor, a quantidade da coisa diminui. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente se educa, né, a gente agrega esse valor para o mercado, o valor da coisa inteira cresce. E, ao contrário, se eu sou alguém que vem para tirar do valor de todo mundo, o valor da coisa inteira diminui. Então, são essas 3 coisas, as grandes mudanças de paradigma, e cada uma dessas tem também uma prática que talvez valha a pena compartilhar aqui. Com a parte de O versus E, eu acho que principalmente para a área de RH, saindo do mundo de parceiro de negócio para ser do negócio. Porque parceiro do negócio significa e implica uma separação do negócio em si. Então, o RH tem o poder, ou tem o potencial de fato, liderar os grandes campos de mercado. Indo para um mundo exponencial, a gente sai desse negócio de fazer o orçamento de 10% em cima do ano passado e a gente faz mais uma prática de orçamento base zero, por exemplo. Começando do zero, o que a gente quer criar esse ano, portanto, aonde que a gente vai investir. E daí, por último, esse negócio de concorrência ou abundância versus escassez, quando a gente vê a prática dentro da estrutura organizacional, a gente sai de um mundo de estrutura de pirâmide, de hierarquia, a gente vai para um mundo que eu chamo de infinidade, onde hoje, por exemplo, eu seria o líder, ou a líder no caso, porque eu sei mais sobre o futuro do trabalho. Mas amanhã, se a gente está falando sobre organizações sem fins lucrativos, a Fernanda seria a líder. E daí, cada uma de nós, como líderes, precisaríamos saber como motivar os nossos times e também ter a força de parar de liderar e seguir o outro quando chega a hora. Então, são 3 das grandes mudanças na forma mais prática, tangível, quando a gente olha essas grandes mudanças de paradigma. Então, eu deixo aqui essas ideias, cobri muita coisa em poucos minutos, e daí, então, eu abro para perguntas de vocês sobre coisas específicas de RH, estratégia, enfim, mercado, vocês me guiam. Posso começar? Eu adorei o que você falou, da mudança de paradigma, da estrutura do zero. Eu estava numa palestra ontem, e um dos pontos abordados foi uma estrutura do trabalho, entrar na estrutura do workforce, de
baseado em competências, não mais esse é o chefe disso, esse faz isso, você faz isso. Não, essa é a competência 1, competência 2, competência 3, e é completamente fluido onde você vai e o que você faz, baseado nas suas competências. Eu acho que casa muito com o que você falou. E a minha grande pergunta é: eu hoje, RH, como é que eu vou me preparar para esse futuro? Como é que eu vou me preparar para eu preparar a meu pessoal para encarar um futuro como esse? Uhum. Você fez uma pergunta muito legal, porque você está primeiro se preparando para depois, ou junto, paralelamente, preparar os outros, né? Uhum, Então, quando a gente vê esse negócio, daí tem mindset, o que eu falei, tem educação e tem colaboração. Se vocês não lembram mais nada dessa conversa hoje, esse negócio de mindset é a escolha que a gente tem em cada momento, em cada situação, entre ser cativo às nossas circunstâncias ou capitães de nossos destinos, né? O cativo faz a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Porque meu chefe, porque a economia, porque o governo, porque todas essas coisas que estão aqui ao nosso redor que a gente tem zero controle sobre o que vai acontecer. Versus o capitão, ou a capitã, no caso, faz a pergunta: dado que estamos aqui, o que eu quero criar? E isso devolve o controle, devolve o foco para você, Fernando, para cada um de nós que está aqui na conversa hoje, e não ignora o que está acontecendo. A gente não precisa gostar, a gente não precisa ser poliana e imaginar que o mundo não é do jeito que é, mas, ok, reconhecendo que estamos aqui, o que queremos criar? E isso é a preparação individual que cada um de nós pode fazer em cada circunstância. E daí, pensando em como a gente prepara os nossos membros de time, isso seria em primeiro lugar. Segundo, com a educação, a gente está saindo do mundo onde é diploma e acabou, uhum. e indo para o aprendizado contínuo ao longo da vida. E isso também é uma mudança de mindset. A gente vai parar de tanto valorizar o expert que a gente não pode questionar. Uhum. E a gente está indo para um aluno, sabe aquele chato sabe tudo. Quando eu morava no Brasil, eu conheci uma pessoa, logo depois de chegar, que eu chamava ele, dei o apelido de eu também. Uhum. E cada coisa que você falava, o cara falou, eu também. Eu escalei a montanha Everest. Ah, pois é, eu também. Eu fui para a Índia para fazer umas... Ah, pois é, eu também. Esse cara é o chato, sabe tudo. Não, você não podia inventar coisa que ele não também tinha feito. Versus o que a gente vai precisar de ser, que é um aluno eterno. Que é, pelo mais que a gente saiba de qualquer tema, que a gente vai sempre existir mais uma coisa para aprender, mais uma nova forma de enxergar as coisas, mais uma premissa que a gente vai precisar desafiar. Então, seriam essas coisas que eu faria para ajudar também me preparar primeiro e daí ajudar os outros a se prepararem para as mudanças. Muito obrigada. Nossa, faz muito sentido. E eu gostei muito que você falou dos 3 pilares nessa mudança. Qual seria, então, o pilar mais importante de todos? Se eu puder focar em um, qual primeiro pilar eu focaria? Mindset. Seria uma mindset, a mentalidade e como você constrói, desenvolve e fortalece a resiliência mental. Porque o cérebro, literalmente, sabe, o nosso mecanismo que está aqui, não evoluiu para aguentar tanta mudança durante tanto tempo de um tamanho tão grande. Então, fortalecendo a nossa resiliência vai ajudar a gente a enfrentar qualquer coisa que chegar, ou pelo menos saber que a gente tem as ferramentas para chegar a alguma conclusão, alguma solução. Isso seria de longe, porque daí com o mindset, a mentalidade certa, mais flexível, mais resiliente,
você precisa, daí você pode partir para aquilo que você precisa aprender ou com quem você precisa fazer parceria para chegar num determinado fim. Mas se você consegue mindset, o resto já se resolve. Resiliência foi a palavra de 2020, né? Sim. Todos os lugares falando de resiliência, que até quem não sabia a palavra resiliência, acho que aprendeu por conta da pandemia. Sim. Então, outra pergunta para você é como desenvolver essa capacidade de resiliência? Como RH, como pessoa, como as pessoas em volta de mim ou as pessoas que eu trabalho. Como que eu ajudo eles a aumentar a resiliência ou se capacitar nessa mentalidade, nesse mindset de adaptação? Porque eu queria complementar a pergunta da Fernanda, né? Porque você falou de mindset, de mudar o mindset, né? E também de fazer o RH mais parceiro do negócio e não, né? Não, fazer o RH ser parte do negócio, não parceiro do negócio, né? Faz todo sentido. Então, como é que a gente poderia, como é que o RH pode quebrar o paradigma, né? Transformar, passar por essa transformação toda? Então, assim, o que precisa acontecer, né? Acho que como é que ele vai mudar o mindset para poder agir diferente nesse momento? Acho que a resiliência vai entrar aí nesse momento de transformação, mas o que em termos de ação, né? Em termos de action plan, uma coisa... Bom, eu acho que para o RH entra pelo caminho da resiliência. Porque faz 2 anos e pouco, mais ou menos, que eu fiz um trabalho junto com a PricewaterhouseCoopers para desenhar o C-suite, né, a chefia das empresas do futuro. E com isso, a gente imaginava como seriam as personagens do chefe de RH, de TI, do próprio presidente da empresa, enfim. E o que ficou super claro é o poder organizacional e individual de cada um de desenvolver essa resiliência é a coisa mais importante em cima de qualquer outra coisa. E, em segundo lugar, é como que a gente consegue desenvolver como líderes a capacidade de focar na coisa que a gente precisa executar nesse momento, que é um empurra-puxa que a gente brinca de executar hoje, mas que tem essas tendências do futuro que estão chegando, mas já que estão do futuro, a gente vai ignorar porque a gente tem agora. Só que nisso existe um risco, né? Então, seria pelo caminho de resiliência, RH liderando e guiando a organização para desenvolver essa resiliência. E como que a gente faz isso? Fiz outro experimento entre setembro e outubro do ano passado, e dentro do qual eu convidei todos os meus contatos no LinkedIn, 4.700, sei lá quantas pessoas, na hora ou na época, para uma conversa de 20 minutos, onde eu iria fazer 5 perguntas. Como que a gente está conectado? O que você está fazendo agora? Qual o maior desafio que você vê? Qual a maior oportunidade que você enxerga? E qual conselho que você daria para outro ser humano que está olhando os próximos 18 a 24 meses? Ocorreram 161 conversas, mais de 80 horas de diálogo, e com isso, 85% das conversas falavam sobre resiliência e saúde mental. 85%, pessoas em 24 países, desde estagiário numa universidade no meio do Brasil, até candidato ao prefeito de Nova York, até executivo enfim. Então, a resiliência, para desenvolvê-la organizacionalmente e individualmente, se compõe em 3 partes, né? Primeira parte é a clareza. Clareza de quem eu sou, qual é o meu propósito, quais as coisas que eu valorizo e como me proteger, sabe? Esse negócio de boundaries que a gente fala em inglês, ou enfim, a fronteira mental entre você e as outras pessoas no mundo. A segunda coisa é
não existe uma tradução literal em português, mas é de baixar o medo, não é coragem. Porque coragem, fundamentalmente, é uma atividade que extrai energia, né? Pensa nas horas que a gente tem que ter coragem. A gente vai fazer a gente vai ter a nossa coragem até terminar, e daí vai chegar a hora para a gente descansar e se recompor e ficar bem de novo, né? Então, aguentar com coragem até o final, quando a gente não sabe quando vai ter um final, é uma coisa praticamente impossível. Então, por isso que de aprender a baixar o medo, de aprender a gerenciar a energia enquanto resolvendo desafios é outra coisa. E daí a terceira coisa são as conexões entre as pessoas, né? Existem muitas pesquisas que falaram que no início da pandemia aumentou a produtividade de forma absurda. Mas produtividade não é a mesma coisa que engajamento. E pensando bem, muita gente, primeiro, estavam com medo, então estava trabalhando para tentar minimizar o medo, estavam com medo de perder o trabalho, então estavam entregando para não perder o trabalho, e não tinha outra coisa para fazer, então estavam trabalhando para poder fazer isso. Mas agora, indo para frente, tendo certeza que, de fato, a gente está usando as nossas plataformas para, de fato, fazer conexão entre uma pessoa e outra, isso que vai ser a coisa mais importante, né? A gente fala de fogueira, sabe, quando a gente sai no campo e faz uma fogueira enorme e tal, conversando, contando histórias e tal, a gente fala dessa forma digital. Então, como que a gente pode usar Zoom, WhatsApp, salas de Clubhouse, etc., para de fato criar conexões entre uma pessoa e outra. O caminho de resiliência é a melhor forma de fazer, e resiliência dividida entre a clareza, a firmeza de quem eu sou, tanto como organização como pessoa, quem eu sou, quais as coisas que eu valorizo e como que eu vou agir no mundo. Aprender a baixar o medo, de não forçar, de terminar, colocar as metas e tal, e sim deixar respirar um pouco, e daí, por último, a conexão. Sensacional. Sensacional. Principalmente a parte da conexão. Eu vejo até no meu trabalho um cansaço do Zoom, cansaço de pessoas. Assim, eu não consigo mais ver você numa câmera e a coisa não flui. E eu acho que... Um cansaço delas. Exato, é a tela, não muda, meu ambiente aqui não muda, eu estou sempre perto, é sempre a mesma coisa, e onde as pessoas estão, é sempre as mesmas coisas, e é sempre as mesmas conversas, e eu acho que é aí que vem o problema, porque, na minha visão, quando se tem a mesma conversa, sempre, 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 um dia, depois o outro, e não tem nada que evolui disso, ou que sai desse Zoom meeting, só é a mesma conversa, e é um checklist, que vem o cansaço de, tipo, isso não está acontecendo, vou ficar aqui para quê? E como também mudar essa ideia de ter conexões, e também ter conexões num sentido diferente. A gente vai se conectar, vamos conversar da vida, a gente vai conversar do trabalho, o que mais? Uma das coisas, porque nessas horas também, como que a gente conecta com os nossos times pode vir muito pela vulnerabilidade. Só que até que ponto que a gente vai com isso, de forma confortável, desconfortável, como parte desse experimento que eu mencionei, uma das pessoas que participou, ele é presidente de uma cervejaria no estado de Oregon, aqui nos Estados Unidos. Eu conheci ele quando ele foi um dos meus primeiros trainees que contratei como diretora global de recrutamento lá da ABI. E hoje ele falou sobre a prática que ele criou com seu time de liderança e que o seu time de liderança faz com seus times, que é o que eles chamam de amor, odeio, amor.
E daí, no início de cada conversa, eles falam de uma coisa que eles amaram sobre a semana de trabalho, uma coisa que eles odiaram sobre a semana de trabalho e uma coisa que eles amaram sobre a vida particular que aconteceu naquela semana. Então, ajuda primeiro, a fazer uma conexão mais verdadeira, né? Segundo, dá para você entender e ter um pouco mais de visibilidade naquilo que está acontecendo na vida das pessoas. E terceiro, traz um pouco da vida particular que humaniza as pessoas e ajuda na hora de fazer a conexão. Eu estou gostando muito de sua palestra, Elisha. Eu gostaria escutar de você algumas dicas, porque eu acho que no Brasil, a equipe de RH em Brasil não tem na força suficiente para influir na liderança. Então, você tem alguma recomendação para fazer os profissionais de RH mais capacitados para poder influir nas decisões da liderança? Sim, acho uma ótima pergunta. E isso, muitas vezes, o que acontece quando as pessoas entram na área de RH? Por quê? Porque porque querem ajudar as outras pessoas, porque querem ajudar a capacitar as outras pessoas, porque tem um carinho especial para o desenvolvimento dos outros, que é muito legal. Só que na hora de ter uma conversa sobre um negócio, quando você chega com um papo de gente dessa forma, enraizada apenas no papo de gente, você está desconectado da estratégia da empresa, da parte financeira. Não é desconectado de fato, mas soa desconectado para a pessoa que está ouvindo, né? Então, aprendendo de como traduzir aquilo que a gente faz na casa de gente em resultado financeiro para a empresa, em estratégia de crescimento de market share, estratégia de crescimento de lucro, enfim, estratégia de aumento de oportunidades de inovação, traduzindo as mesmas coisas que a gente faz no dia a dia, mas para uma linguagem que o outro vai entender como impactante, isso sim ajuda muito. Isso foi a estratégia que eu usei tanto na ABI como na Dow Jones. E eu fui, por exemplo, na ABI, eu fui a única pessoa de RH que fui com o time de marketing para um programa de marketing na Stanford. Por quê? Porque eu falava sobre recrutamento da lente, através da lente de marketing, né? Então, se os profissionais de RH começam a entender as outras partes do negócio e como RH pode facilitar a execução das tarefas e das estratégias das outras áreas do negócio, aí sim você ganha influência, você ganha o poder de negociação na mesa. Mas isso assume também que a gente assume um papel de liderança, né? Então a gente não pode esperar a permissão primeiro, não pode também esperar a cavalaria que vai chegar e salvar a gente, né? Cada um de nós é a cavalaria que a gente está esperando. Então, como que a gente pode, sabe, chegar já com ideias, sugestões, estratégias, em vez de esperar alguém para nós sugerir alguma coisa? Maravilhoso. Obrigado. Obrigada eu. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu vou emendar, então, essa pergunta do Josué. Eu achei bem interessante. Eu acho que essa é uma grande dor, né? Então, assim, eu quero trazer ideias, sugestões, né? Engajar de uma forma diferente para facilitar a estratégia da empresa, né? Como que você traduziria, né? Não sei se é possível, em ações práticas do dia a dia para a pessoa que quer sair da
vamos dizer assim, paixão que tem pelo mundo de desenvolvimento de pessoas, né, e gente, e passar né, a desenvolver essa habilidade que não é tão simples assim, né, para poder interagir melhor com marketing, com financeiro. Você deu o seu exemplo que você conseguiu fazer isso com marketing, né? Como que você falaria para um RH dar o primeiro passo, né? É estudando, é um workshop, é sentar e fazer networking? Como que você acha que é um caminho bacana? Mais fácil ainda, eu olharia os meus colegas de trabalho que estão nessas outras áreas da empresa que eu quero entender, eu convidaria para uma conversa para entender o que está acontecendo no seu mundo. Não porque a gente está querendo contratar, não porque a gente quer, criar alguma coisa de compliance para ajudar, nada. Não, para chegar, para entender como que funciona o negócio. Estou super curiosa, será que eu poderia te acompanhar numa reunião Será que eu poderia ir para o chão de fábrica com você? Simplesmente para aprender. E daí, alavanca a tua curiosidade para caramba, fazer todas as perguntas que você consiga fazer. E daí, com as perguntas, você vai absorver e receber muita informação sobre coisas que você nunca imaginaria se você não tivesse tido essa conversa. E daí você começa a ajudar. Pois é, quando a gente estava conversando no chão de fábrica, eu vi que você pensou tal e tal e tal coisa. Aqui estou te passando um recurso. Aqui é um contato nesse lugar que pode te ajudar a resolver. Então, você faz de uma forma super natural, através da curiosidade, para aprender o que está rolando, quais as oportunidades e quais os desafios. Então, isso seria a primeira coisa que eu faria. Não precisa de curso, de nada, é simplesmente se engajar com o negócio. E daí começa a imaginar como que os processos de recrutamento de RH, mas recrutamento é um dos exemplos mais fáceis de mapear com processos de negócio, como que a gente pode utilizar aquilo para avançar no negócio, né? Quando a gente fala sobre recrutamento é igualzinho a um processo de vendas, né? Um processo de vendas, pensando em recrutamento, a empresa está em busca de talentos. Talentos no mercado estão em busca de oportunidades de crescimento e financeiros e experiências de vida. Então, se a gente, como recrutadores, entende que está vendendo essa oportunidade, então como que é o processo de vendas? Desde o momento que a pessoa entra em contato com a empresa, seja pelo website, seja com um profissional da empresa, qual a mensagem que está recebendo, como que está a linguagem da descrição do cargo, como que está o processo de entrevista. Cada um é como se fosse um ponto de venda, igual ao processo de venda. E mais que você consegue mapear e espelhar o processo de vendas do produto da empresa, você vai conseguir recrutar gente que está alinhado com a cultura da empresa. Entendeu? Então, simplesmente utilizar aquilo que já está dentro de casa e mapear as áreas de RH com os processos de negócios da empresa. E assim você consegue se fazer cada vez mais influente, cada vez mais parte do processo de influência na hora de definir estratégias. Muito bom, obrigada. Obrigada eu. Mais alguma pergunta, dúvida? Eu vou emendar mais uma. Então, vamos pensar aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, que é a tendência da carreira linear para uma carreira em mosaico, né? Uhum. E essa carreira em mosaico, acho que vai trazer um fluxo de pessoas entrando e saindo, talvez para não trabalhar tanto tempo num processo, para ficar em pequenos projetos. E aí eu acho que aumenta esse desafio, né? De como recrutar, como ter a cara da cultura da empresa,
Como é que você vê esse movimento acontecendo, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda, até pela própria legislação que a gente tem, de CLT, enfim, esse movimento ainda não veio com tanta força, mas vai chegar a essa hora, né? Tá chegando e, de novo, com todas essas tendências, as empresas e as pessoas que conseguem ver que está chegando e minimamente alinhar aquilo que está fazendo com essas tendências vai facilitar na hora do mundo mudar, né? Então, você tem razão. O que acontece no mundo quando a premissa principal de estratégia de negócios, que é os empregados vão ser funcionários de uma empresa só, sabe? Quando os melhores funcionários saem para um modelo de gerenciamento de talento, seus melhores funcionários nem vão trabalhar por você. Vão trabalhar por você e mais outra empresa em outro canto do mundo. Então, é outro estilo de gerenciamento. Eu acho que primeiro é entender que isso vai acontecer, já está acontecendo. Segundo, empresas que ainda têm, e existem muitas, ainda têm essa cultura de que você é morto para mim se você sai de nossa empresa, vai ter que acabar com isso, porque vai ser uma vantagem competitiva se você deixar alguém sair, aprender com outra empresa, ser investido por outra empresa, você não teve que pagar por isso, e daí a pessoa já tem experiência de mercado de em outras áreas, em outros aspectos. Então, isso já seria uma segunda coisa. Mas isso, sim, é a tendência. E daí é de parar de ter medo, porque se é tão fácil... Sabe? Às vezes, líderes de empresa, quando eu venho, eles dizem, mas não falem muito sobre carreira de mosaico e sobre criar uma carreira de valores e de felicidade, não sei o quê, porque o pessoal vai querer sair. Então, se eu entrando numa sala falando por 60 minutos, você tem gente que está querendo sair, o problema não é que eu entrei na sala. O problema é que um problema de cultura da empresa, né? Então, é de como que a gente pode criar um ambiente tão legal que as pessoas vão querer ficar, ou que vão querer se desenvolver dentro de casa. Isso sim é a pergunta mais interessante. Espero que ajude. Ajuda muito, e o medo é tão forte, e agora por conta da pandemia, por conta de tudo, vê um medo grande da mobilidade, da flexibilidade, oferecer horários flexíveis, oferecer um trabalho móvel, você trabalha de onde você quiser, quando você quiser, e aí da onde você quiser mesmo, assim, tira a fronteira, tira mundo, é tudo uma coisa só. E aí vem o medo de líderes falar, putz, como é que eu vou me preparar com isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou garantir que o Joãozinho lá está fazendo o 9 to 5, das 9 às 5, mesmo que ele está trabalhando das 3 da manhã às 7? Isso. E, bom, eu acho que existe uma ferramenta muito legal, muito básica, sabe? Muito simples. Uma distinção entre você ter expectativas e fazer acordos. Né? Quando você tem expectativas do jeito que alguma coisa vai funcionar, você não comunica, você espera, você imagina que todo mundo entende o mundo do jeito que você entende e vai fazer aquilo que você imagina que deve estar fazendo, que não funciona bem assim. Então, fazendo e começando a fazer acordos, qual que é o objetivo principal? É de estar online 500 horas por dia ou é de entregar uma tarefa X, um resultado Y, até um determinado data Z, né? Então, como que você cria jeitos de trabalhar? Então, isso seria a primeira coisa. Como que a gente vai concordar que a gente vai trabalhar junto? A gente vai ter 1 ou 2 horas onde está todo mundo junto, e daí o resto trabalha quem quiser, quando quiser, de onde quiser, não importa. Então, eu pensaria ou repensaria em quais os objetivos de fato finais que a gente está querendo criar, e daí quais as melhores formas de atingir esses objetivos. E daí, no processo de fazer isso, você começa a questionar
será que isso de fato é uma coisa importante? As premissas que a gente tem sobre como a gente trabalha, ou será que a gente pode flexibilizar um pouco aqui? Então, muito foco em resultado é gerenciar e criar acordos em vez de falar e comunicar sobre expectativas. E aí entra um pouco a quebra das culturas das empresas, né? Então, elas vão ter que se reinventar. Muitas, eu acho que foi né, na marra, a forceps, porque é em casa e acabou-se. Então, culturas onde não existia a cultura do home office passou a existir, porque é o que temos, né? E aí com isso veio tecnologia, então tem que se vira, vai ter que usar, né? Então o excesso da tecnologia, o excesso das telas, o excesso das reuniões de Zoom, enfim, acho que tudo isso teve um pouco. E aí acho que fica me fica assim a pergunta, né? Voltando, acabando, sendo todo mundo vacinado, aqui no Brasil provavelmente só o ano que vem. Voltaremos aos escritórios? Acho que ou a gente vai conseguir chegar num modelo mais híbrido, né? Mais mixed. Acho que tem um pouco de tudo, né? Para o ano que vem, pelo menos aqui. aqui não. Eu acho que tudo vai ficar híbrido, porque a gente viu que todo mundo que tinha resistência a trabalho remoto, oba, funcionou, ok, todo mundo sobreviveu. Mas o que eu acho que vai começar a acontecer, porque tem empresa como Facebook, Twitter e outras que estão deixando todo mundo para sempre ficar em casa. Eu acho que assim a gente está ainda vivendo um momento da cultura antiga, que quer dizer o quê? Que a maioria dos funcionários de tua empresa hoje foram contratados antes da pandemia. Então, ainda entendem a cultura da empresa, ainda entendem as normas sociais, mas assim que começa a ter mais gente que não foi contratado dentro da estrutura mais tradicional, vai começar a ter problema de cultura, de alinhamento, de inovação, de colaboração, dessas coisas. Então, eu acho que a gente vai chegar um momento onde vai ter que trazer todo mundo para casa de uma forma ou outra. Eu acho, mas eu acho que existe uma empresa chamada WORK, WERK, aqui nos Estados Unidos, que quantificou os tipos de flexibilidade de trabalho. Então, não é que todo mundo quer trabalhar de casa 100% do tempo, é que a gente precisa de uma horinha aqui no início do dia, outra horinha aqui no final do dia, 2 dias de casa, 3 dias do escritório. Então, isso vai começar a virar uma coisa mais padrão. E daí, a parte híbrida, eu acho que isso vai continuar do jeito que, ou até que ponto que a inovação, colaboração e lucro continuem alto, e daí, quando começam a diminuir, vão chamar todo mundo para casa. Elatia, a gente fala muito de transformação e disrupção, né? O cenário pandêmico 2020, 2021 ajudou ou atrapalhou? Acelerou. Acelerou. Porque muita coisa que era do futuro chegou já. E acelerou outras tendências e disrupções ou rupturas de mercado que estavam por vir, mas agora estão sendo aceleradas. A educação de universidade, por exemplo, está sendo disruptada de forma absurda e isso vai simplesmente aumentar. Esperar. Algumas pessoas aqui nos Estados Unidos estão dizendo que é possível que mais de 50% da força laboral, da força de trabalho, não vai voltar para um trabalho tradicional mais, nunca. Então, isso já era uma tendência de futuro do trabalho que estava chegando, mas agora chegou agora. O que significa num mundo onde trabalho não traz o significado que trazia? Que não significa mais a nossa posição na sociedade, mas sim tarefas que a gente executa ou de outra forma. Então, acelerou. Ajudou, atrapalhou, acho que depende de quanto você está disposto e
preparado para mudar. As pessoas que estão agarradas no passado, esperando que a gente volte para trás, estão sofrendo muito. E vão continuar sofrendo porque a gente está apenas começando as mudanças. E isso, sabe, isso para mim é um dos motivos pessoais que eu tenho para fazer esse trabalho. Porque se a gente consegue baixar o sofrimento e ajudar as pessoas, porque essas grandes mudanças, o cambio do mundo, sabe, as rupturas, as disrupções não vão embora, vão simplesmente começar a aumentar exponencialmente. Então, mais rápido que a gente consegue ajudar as pessoas a entenderem isso, sofrerem um pouco menos com isso e abraçarem um pouco mais as mudanças, eu acho que aí sim a gente consegue. Então, acelerou. Bom, obrigada. Ótimo. Obrigada eu. Lá são 7 horas, eu acho que... 8. Muito obrigado. 8 daí, 7 daqui. E eu agradeço muito a sua participação. Foi, assim, iluminador esse momento, essa conversa com você. E no final que você falou de diminuir o medo, de diminuir o sofrimento, vem no começo da nossa conversa do mindset. Então, acho que foi o melhor momento de terminar. Por favor, se tiver últimas palavras, para quem estiver assistindo, procura a gente no LinkedIn, siga o Hacking HR Slack, no Slack Channel. Se engaja com a gente, estamos aqui falando de conexões, engajamentos. Faça as suas perguntas, traga as suas questões de RH, como que a gente pode colaborar e aprender uns com os outros. Látia, muito obrigada, eu aprendi muito hoje. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Obrigada eu, muito obrigada pelo convite e que todos que estão aqui ao vivo hoje e que escutem isso depois, que todo mundo consiga entender essas grandes mudanças como oportunidades que simplesmente têm um cara diferente daquilo que a gente está acostumado. Uhum. Muito obrigado, Látia. Eu adorei nossa conversa. Obrigada eu. Aí...